Você já prometeu para si mesma que ia parar, mais de uma vez, com aquela firmeza de quem decidiu de verdade, e algumas horas depois, ou alguns dias, você estava fazendo de novo. O cigarro que era o último, a rolagem que ia ser só 5 minutos, o doce que era só um, a bebida que era só nessa ocasião. E junto com o comportamento, voltava aquela sensação familiar e muito desconfortável. Por que eu não consigo? O que há de errado comigo? Porque todo mundo parece conseguir e eu não. Eu quero começar por aqui porque esse lugar é importante. Você não é fraca. Você não tem falta de caráter. Você não é incapaz de mudança. O que está acontecendo tem uma explicação que a neurociência já mapeou com bastante clareza, e entender essa explicação muda completamente a forma como você vai lidar com o que quer mudar, porque você não pode vencer uma batalha cujo terreno não conhece. E quando você entende o que está acontecendo no seu cérebro, você para de lutar contra si mesma e começa a trabalhar a seu favor. O seu cérebro tem um sistema chamado sistema de recompensa. É a parte responsável por registrar o que foi bom, o que trouxe prazer, o que merece ser repetido. E o principal mensageiro desse sistema é a dopamina. Toda vez que você faz algo prazeroso, o cérebro libera dopamina. E esse sinal diz: isso foi bom, faz de novo. Em doses saudáveis, esse sistema é maravilhoso. É ele que te faz sentir prazer numa conversa com alguém que ama, num pedaço de comida gostosa, num pôr do sol, numa música. Ele é o que te conecta ao que torna a vida boa. O problema aparece quando o sistema é inundado com dopamina em quantidades que a natureza nunca previu. As redes sociais foram projetadas por equipes inteiras de engenheiros e psicólogos para liberar dopamina de forma contínua e imprevisível, que é o padrão que cria o comportamento mais compulsivo. O açúcar refinado, o álcool, a nicotina, o jogo, todos eles liberam dopamina em quantidades que não têm equivalente na natureza. E o que acontece quando o sistema é exposto a isso com frequência? O cérebro se adapta. Ele reduz a quantidade de receptores de dopamina disponíveis porque foi treinado a esperar picos altíssimos. Isso tem um nome: regulação para baixo dos receptores. Em linguagem simples, o volume foi abaixado porque você estava gritando demais. E quando o volume abaixa, as coisas que antes traziam prazer natural, uma conversa, um livro, uma caminhada, passam a parecer sem graça, insuficientes, chatas, e você vai cada vez mais em direção ao que ainda consegue ativar o sistema, o vício. Esse processo é importante entender porque ele explica algo que muita gente experimenta e não sabe nomear: a sensação de que a vida perdeu o sabor, de que nada é suficientemente interessante, de que está sempre buscando algo sem saber bem o que. Isso não é um problema de personalidade. É o sistema de recompensa operando num patamar que a vida real não consegue mais atender. E a boa notícia, que é real e que a neurociência confirma, é que esse processo é reversível. O cérebro é plástico, ele se reorganiza, o volume pode ser ajustado de volta. Mas para isso acontecer, é preciso entender como o vício se mantém. Todo comportamento repetitivo segue um ciclo de 4 partes. Primeiro, o gatilho. Alguma coisa no ambiente ou no estado interno que aciona o sistema. Pode ser um horário específico, um estado emocional, um lugar, uma situação. Segundo, o desejo, a sensação de querer que aparece antes mesmo de qualquer decisão consciente. Terceiro, o comportamento, a ação em si, o que você faz. Quarto, a recompensa, o alívio, o prazer, a sensação, por mais breve ou insatisfatória que seja, que o comportamento produz. O cérebro aprende esse ciclo e o automatiza. Toda vez que o gatilho aparece, o ciclo se inicia quase que instantaneamente, sem que haja espaço para decisão consciente. É por isso que você pode ter decidido parar com toda a firmeza na noite anterior e na manhã seguinte se encontrar fazendo o comportamento antes de ter sequer pensado. A decisão aconteceu no sistema consciente. O ciclo acontece no sistema automático. E o sistema automático é muito mais rápido. Me conta aqui nos comentários. Quando você pensa no seu comportamento que quer mudar, você consegue identificar qual é o gatilho mais frequente. Pode ser uma emoção, um horário, um lugar. Eu leio cada comentário.
Identificar o gatilho é uma das coisas mais práticas e mais transformadoras que você pode fazer. Não porque identificar resolve tudo, mas porque você não pode trabalhar com o que não pode ver. Existe um exercício simples para isso. Durante 3 dias, toda vez que você ceder ao comportamento que quer mudar, anota 3 coisas. Que horas eram, o que você estava sentindo, antes onde você estava. Em 3 dias, você vai ter um mapa. Vai ver que o comportamento não é aleatório. Tem hora marcada, tem emoção marcada, tem contextos marcados. E o que tem padrão tem alternativa. Tem algo sobre a natureza do desejo que muda tudo quando é entendido. A Jill Bolte Taylor, neurocientista americana, identificou algo fundamental sobre as emoções. A resposta química de uma emoção no corpo dura em média 90 segundos. A onda química chega, atinge o pico e se dissipa em 1 minuto e meio. Se você continua sentindo aquela emoção depois disso, é porque o pensamento está alimentando a química de volta. O desejo funciona de forma muito parecida. A onda de vontade, aquela sensação aguda e quase desesperada de ceder, dura entre 90 segundos e poucos minutos, no pico. Isso muda completamente o jogo, porque a maioria das pessoas cede nos primeiros 30 segundos, antes mesmo de dar chance para a onda passar. A vontade aparece e o comportamento acontece quase simultaneamente. E quando isso acontece muitas vezes, o cérebro aprende que a onda leva ao comportamento de forma inevitável. Mas se você aguentar a onda sem agir, ela passa. Não desaparece para sempre. Vai voltar. Mas naquele momento ela passa. E cada vez que você sobrevive à onda sem ceder, o cérebro aprende algo novo. É possível sentir a vontade e não agir a partir dela. Esse aprendizado é poderoso e se fortalece com cada repetição. A prática da regra dos 90 segundos é esta. Quando a vontade bater, em vez de agir, você faz qualquer outra coisa pelos próximos 90 segundos. Bebe um copo de água, sai para a varanda, lava o rosto, faz 10 agachamentos, respira fundo 10 vezes, liga para alguém. Não importa o que. O que importa é não agir no pico, porque depois do pico, a onda se dissipou e você ganhou aquela rodada. E cada rodada, ganha vai construindo algo que o vício não quer que você construa. A certeza de que você tem mais poder sobre esse ciclo do que acreditava. Existe também algo importante sobre o que o vício está fazendo por você, porque ele está fazendo algo. Se não estivesse, você não voltaria a ele. O cigarro pode estar oferecendo uma pausa do estresse, um momento que é só seu, uma desculpa para sair do ambiente difícil. A rolagem das redes pode estar aliviando o tédio, dando uma sensação de conexão, preenchendo um vazio que não tem outro nome ainda. A comida pode estar confortando depois de um dia difícil. O álcool pode estar apagando uma ansiedade que não tem outro canal de saída. Entender o que o vício está fazendo não é desculpa para mantê-lo, é a informação que permite encontrar uma alternativa real. Porque se você tirar o vício sem colocar nada no lugar, o buraco fica. E o cérebro não gosta de buraco. Mais cedo ou mais tarde ele vai buscar algo para preenchê-lo e frequentemente encontra algo igualmente problemático. A substituição inteligente não é sobre fingir que a necessidade não existe. É sobre encontrar uma forma mais saudável de atender a mesma necessidade. Está no celular por tédio, um instrumento musical, uma leitura, um hobby de mãos ocupadas. Está comendo açúcar por conforto, uma ligação para alguém que você ama. Está bebendo por ansiedade, uma caminhada de 20 minutos. Não são substituições perfeitas de imediato, mas com o tempo, o cérebro aprende a associar a nova resposta ao mesmo gatilho. E há algo sobre a escala da mudança que é decisivo. O cérebro humano não responde bem a mudanças radicais e abruptas. Ele responde a mudanças pequenas e consistentes. Em vez de prometer parar para sempre, a promessa é: vou passar essa noite sem. Em vez de prometer cortar tudo de uma vez, a promessa é: vou fazer uma escolha diferente nessa próxima oportunidade. Parece pequeno demais para importar. É exatamente por isso que importa, porque você consegue cumprir. E quando você cumpre uma promessa que fez para si mesma, o cérebro libera dopamina saudável e começa a construir uma identidade nova, a de alguém que cumpre o que diz. 90 pequenas vitórias constroem mais do que uma revolução grandiosa que não durou.
Existe algo sobre a diferença entre querer parar e estar pronta para parar que vale nomear. Querer é um estado emocional que aparece e some, especialmente depois de um momento de consequência, depois de uma promessa quebrada, depois de um dia em que o comportamento custou algo visível. Estar pronta é diferente. É quando a pessoa não apenas quer o resultado diferente, mas está disposta a passar pelo desconforto do processo. E o processo tem desconforto real. O cérebro, que foi acostumado com dopamina artificial, vai pedir esse estímulo de volta, às vezes com uma intensidade que parece insuportável. Saber disso, antes de começar, não é desânimo, é preparo. Tem algo sobre o papel do sono no processo de mudança de comportamento que é subestimado e que muda muito na prática. Um cérebro privado de sono tem o córtex pré-frontal, que é a região responsável pelo autocontrole e pela tomada de decisão racional, funcionando de forma significativamente comprometida. O que isso significa na prática? A pessoa que não dormiu bem tem muito menos capacidade de resistir aos gatilhos do que a que dormiu. Não porque seja mais fraca naquele dia, porque o recurso neurológico que permite resistir foi comprometido pela falta de sono. Cuidar do sono é literalmente cuidar da capacidade de fazer escolhas diferentes. Existe também algo sobre o papel do estresse na manutenção dos comportamentos compulsivos que precisa ser entendido. O estresse ativa o sistema de busca de recompensa do cérebro de forma poderosa. Quando o cortisol, o hormônio do estresse, está elevado, o cérebro busca com mais intensidade qualquer coisa que prometa alívio rápido. E o vício é exatamente isso. Alívio rápido. Por isso, a maioria das recaídas acontece nos momentos de estresse elevado. Não porque a pessoa é fraca nos momentos difíceis, porque nesses momentos, a biologia está empurrando ativamente em direção ao alívio imediato. Gerenciar o estresse não é fraqueza, é parte da estratégia. Tem algo sobre a diferença entre abstinência e liberdade que é importante para não confundir os dois estados. Abstinência é quando a pessoa não faz o comportamento, mas ainda quer fazer, ainda sente o desejo forte, ainda luta contra a vontade. É o branco dos nós dos dedos de quem está segurando. Liberdade é diferente. É quando o desejo diminuiu a ponto de não dominar mais, quando a vida sem o comportamento passou a parecer normal, quando o que antes parecia impossível passou a ser apenas um modo de operar. A distância entre abstinência e liberdade é tempo e novas experiências. E o caminho da primeira para a segunda é exatamente o processo. Existe algo sobre o papel da comunidade do suporte na mudança de comportamentos compulsivos que a pesquisa confirma de forma consistente. Não é exagero dizer que a qualidade do suporte social é um dos preditores mais fortes de quem consegue sustentar a mudança ao longo do tempo. Não porque a presença de outras pessoas substitui o trabalho interno, mas porque o sistema nervoso humano é um sistema social. Ele se corregula com outros sistemas nervosos. Estar com pessoas que estão no mesmo caminho, que entenderam um ciclo, que não julgam a luta, ativa recursos no sistema nervoso que o isolamento não ativa. Tem algo sobre a autobiografia que a pessoa constrói sobre si mesma no processo de mudança que importa mais do que parece? A narrativa de sou alguém que não consegue parar cria expectativas que moldam o comportamento. Quando a pessoa começa a acumular pequenas evidências de que consegue fazer diferente, quando começa a ter dias em que passou pela onda sem ceder, quando começa a ver que a vida tem cor mesmo sem o comportamento compulsivo, essa narrativa começa a mudar. Não de uma vez, em camadas. E a nova narrativa, sou alguém que está mudando o que escolheu diferente hoje, que consegue atravessar a onda. Essa narrativa cria novas expectativas, e expectativas moldam comportamento. E existe algo sobre a paciência com o próprio processo que é tanto necessário quanto difícil de manter uma cultura que promete transformação em tempo recorde. O cérebro que foi treinado durante anos a associar um gatilho específico com um comportamento específico não desfaz essa associação rapidamente. A neuroplasticidade existe e é real, mas ela opera no ritmo biológico, não no ritmo das promessas de internet. O que a ciência mostra é que mudanças reais e duráveis acontecem em meses, não em dias, e que a consistência ao longo desse tempo, com todos os tropeços e recaídas que o processo inclui, é o que produz a mudança que permanece. Por fim,
Existe algo que precisa ser dito sobre o que está do outro lado de um processo bem percorrido. Não apenas a ausência do comportamento que causava problema, mas a restauração gradual do sistema de recompensa, que começa a responder novamente a estímulos naturais, a conversa que volta a ter sabor, o movimento que começa a trazer bem-estar, a conexão com pessoas que começa a ser satisfatória de formas que o vício havia apagado, o livro que volta a prender a atenção, a natureza que volta a ser bonita. Esses retornos são lentos e graduais, mas são reais e são o presente que o processo percorrido com honestidade e com paciência vai revelando. Existe algo que a maioria das abordagens sobre mudança de comportamento ignora: o papel do significado. A pergunta por que quero parar importa muito mais do que qualquer técnica. Quando o motivo é externo, para agradar alguém, para evitar uma consequência específica, para cumprir uma promessa que alguém cobrou, esse motivo é real, mas frágil. Quando a pressão externa diminui, a motivação também diminui. Quando o motivo é interno, quando a mudança está conectada a algo que a pessoa genuinamente quer para si mesma, para o tipo de vida que quer ter, para a pessoa que quer ser, essa motivação tem uma qualidade diferente. Não é permanente nem imune ao cansaço, mas é mais profunda e mais resiliente. E tem algo sobre a identidade que é o elemento mais poderoso e mais subestimado de todo o processo. Quando a pessoa muda a forma como se vê, quando passa de eu sou alguém que tem esse vício para eu sou alguém que está mudando sua relação com isso, o comportamento começa a seguir a identidade, não instantaneamente, mas progressivamente, porque o comportamento tende a ser consistente com quem a pessoa acredita que é. E pequenas vitórias consistentes constroem evidências de uma identidade nova. Cada vez que você passa pela onda sem ceder, você adiciona evidência de que é alguém que consegue. E com evidência suficiente, a nova identidade se consolida. Por fim, quero deixar algo que é ao mesmo tempo simples e profundo. Você não precisa de condições perfeitas para começar. Não precisa estar no fundo do poço, nem ter sofrido o suficiente, nem ter chegado num nível específico de consequências. Você pode começar agora com o que tem, no ponto em que está. O processo não exige perfeição. Exige presença e honestidade consigo mesma. E cada vez que você aparece, cada vez que você escolhe diferente, mesmo que seja só uma vez num dia difícil, você está construindo algo que o vício não quer que você construa. A certeza de que tem algo sobre o que acontece no momento em que a vontade bate e você escolhe fazer diferente que é importante sentir, não apenas saber. Naquele momento, quando a onda está no pico e você respira, bebe a água, sai do cômodo, faz o que precisa fazer em vez de ceder, algo acontece que vai além da batalha vencida. O seu sistema nervoso registra: eu passei pela onda, eu senti e não agi. Essa informação vai ficando no sistema como experiência, e experiência acumulada cria capacidade real. Não a capacidade de nunca mais sentir a vontade, a capacidade de sentir a vontade e saber que consegue atravessar. E existe algo sobre a humildade que esse processo exige que é incomum, mas necessário. A humildade de reconhecer que mudar um comportamento profundo é difícil, que vai levar tempo, que vai ter dias ruins, que vai precisar de suporte, que não há versão glamourosa disso. Essa humildade não é derrotismo, é realismo que protege do ciclo de prometer demais, falhar na promessa, se punir pela falha e prometer demais de novo. A mudança que dura é construída no realismo gentil, não na grandiosidade que desaba na primeira dificuldade. E por último, você não está sozinha nisso. Tem muita gente, no exato momento em que você lê isso, lutando a mesma luta, cada uma no seu canto. Mas o ciclo é o mesmo, o sistema nervoso é o mesmo, a biologia é a mesma, ninguém vence isso na perfeição. Todo mundo que mudou teve dias difíceis, recaiu, voltou, recaiu de novo, voltou de novo. A diferença não é quem nunca caiu, é quem continuou voltando. E você pode ser essa pessoa. A próxima vitória pode acontecer nos próximos 90 segundos. E essa vitória é completamente real, independentemente do tamanho que parece de fora. Existe algo sobre a forma como o vício usa a vergonha contra você
que é importante entender para não cair nessa armadilha. Quando você cede e sente vergonha, o vício ganhou 2 vezes. Ganhou o comportamento e ganhou o recurso mental que a vergonha consome. Porque a vergonha aumenta o estresse, e estresse aumenta a busca por alívio rápido. E alívio rápido é o que o vício oferece. É um ciclo dentro do ciclo. A saída não é não sentir vergonha, que seria impossível. É reconhecer a vergonha como mais um estado emocional que passa em 90 segundos se você não o alimentar com pensamento e não usá-la como evidência de que você é o problema. E tem algo sobre o que significa levar a sério o próprio processo que pode parecer óbvio, mas que na prática é onde muita gente tropeça. Levar a sério não é ser rígida ou perfeccionista com o processo. É ser honesta sobre o que está funcionando e o que não está. Honesta sobre os gatilhos que identificou e os que ainda não identificou. Honesta sobre o suporte que precisa e ainda não tem. Honesta sobre o estado emocional que está por baixo do comportamento. Essa honestidade, praticada com gentileza, é o que permite que o processo evolua em vez de ficar repetindo as mesmas estratégias que não funcionam. Existe uma última coisa que vale nomear porque é onde o processo se fecha de forma bonita. Quando você começa a ter mais vitórias do que derrotas, quando a onda passa com mais frequência do que leva, quando a vida começa a ter sabor sem precisar do comportamento compulsivo, você vai começar a notar algo diferente. Não apenas a ausência do comportamento, a presença de algo que estava coberto por ele. Espaço, tempo, clareza. Uma relação com você mesma que começa a ter mais honestidade e mais gentileza ao mesmo tempo. Esses são os presentes que o processo vai revelando, e eles são reais. E vale cada 90 segundos que você aguentou. E tem algo sobre o que acontece quando você passa para o outro lado, quando o processo produziu mudança real, e você pode olhar para trás, que é difícil de descrever, mas que muita gente que passou por isso relata de forma muito parecida. Não é apenas alívio. É uma espécie de reencontro com uma versão de si mesma que estava lá embaixo do comportamento compulsivo esperando. Mais presente, mais disponível para o que a vida oferece, mais capaz de sentir sem precisar fugir do que sente. Esse reencontro não acontece de uma vez, acontece em pedaços. Ao longo do tempo, como o amanhecer acontece, gradualmente e de forma quase imperceptível, e depois de repente, você percebe que já está claro há algum tempo. Existe uma coisa pequena e real que você pode fazer agora. Identificar um gatilho. Só um. O mais frequente, o mais previsível, o que você já conhece, mas ainda não tinha nomeado dessa forma. Pode ser o estresse do trabalho. Pode ser a solidão de uma hora específica do dia. Pode ser um estado emocional que aparece num contexto específico. Nomear esse gatilho com clareza real, sem julgamento, apenas como informação sobre como o seu sistema funciona, é o primeiro passo concreto. Porque o que tem nome pode ser trabalhado, e o que pode ser trabalhado pode mudar. Se algo do que foi falado aqui chegou em você, se você se reconheceu nesse ciclo e quer entender mais profundamente o que está por baixo dos comportamentos que quer mudar, eu te convido a conhecer o método. Devagar tudo muda. É um caminho de desenvolvimento emocional que vai te ajudar a entender de onde vêm os padrões que se repetem, o que os mantém ativos mesmo quando você genuinamente quer mudar e como construir com cuidado e com o tempo que o processo realmente pede uma relação diferente com o que sempre foi automático. O link está na descrição desse vídeo. Se esse conteúdo chegou onde devia, compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Um amigo, um familiar, alguém que está nessa luta e que às vezes não sabe colocar em palavras exatamente o que está sentindo, mas que vai reconhecer com clareza quando alguém no meio que viveu. E se ainda não acompanha o canal, inscreve-se agora. Toda semana tem conteúdo novo por aqui, pensado com cuidado para pessoas que estão levando o próprio desenvolvimento a sério. Ativa o sininho para continuar essa jornada e não perder os próximos conteúdos. Vejo você no próximo vídeo. Lembre-se, devagar tudo muda.